Olá, bonjour. Hoje é o dia 18 de abril e continuamos nossa meditação durante esse tempo de quarentena. Hoje pela manhã eu recebi, aqui na França, eu recebi um versículo da parte de uma amiga da igreja, uma senhora com quem eu gosto muito de passar um tempo orando, a gente ora muito junto, e ela me mandou esse versículo. Eu gostaria de meditar com vocês nesse versículo de Hebreus capítulo 4, verso 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E então eu já havia pensado em continuar meditando sobre o 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, verso 10, o capítulo que fala da ressurreição dos mortos, e no qual, ou como a gente viu ontem, o Paulo diz que foi a ação da graça de Deus, que ele foi completamente transformado, que ele se tornou a pessoa que ele era, né? que ele era. E depois ele continua utilizando ainda a graça. No final do versículo ele fala do trabalho de Deus, do trabalho que Deus o confiou e que é também fruto da graça, mas entre a transformação e o ministério, a gente tem uma graça que é a continuidade. Ele diz que essa graça ela não é vã. A graça é algo concreto, algo sólido, ou seja, não é um vapor, que uma coisa passageira, é algo que permanece. E esse texto de Hebreus capítulo 4, verso 16, é muito interessante, porque ele nos mostra o trabalho da graça de Deus que está sempre presente quando a gente precisa, né? Quando a gente está precisando, e a gente precisa o tempo todo. E aqui a gente, pela primeira vez, né, nesses textos lidos durante esse tempo de quarentena, a gente encontra uma relação entre a graça e o trono de Deus. A palavra é muito clara. Deus, em Cristo Jesus, pela morte e a ressurreição de Jesus, uma porta foi aberta, o véu foi completamente rasgado e a gente pode entrar, entra na presença de Deus. E isso é algo cotidiano. É todo dia, toda hora nós estamos na presença de Deus. Aquele tipo de oração, Senhor, agora entrando em tua presença, não é mais necessário, porque uma vez que você entra na presença de Deus, você nunca sai dela, porque Cristo em você é a esperança da glória. Então, o Cristo, a glória de Deus que estava no lugar santo, né? Aquele lugar très saint, que era muito santo, agora essa glória está em nós. Aqueles que têm Cristo Jesus têm a glória de Deus. Então, a graça de Deus que sai do trono de Deus está aqui para mim, para quando eu precisar, e como eu preciso o tempo todo, né? Durante esse tempo difícil em que um micróbio, ou seja, algo que a gente não consegue ver, invisível, está completamente transformando a face do mundo, a gente percebe que somos seres completamente dependentes. E nesse caso, aqui nós somos dependentes da graça de Deus. Efésios capítulo 1, verso 3, diz que Deus já nos concedeu toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus nos lugares celestes. Nos lugares celestes, ou seja, diante do trono de Deus, onde nós estamos agora. Vivemos diante do trono de Deus, somos filhos do Rei. Isso tudo é graça, é claro. E é nessa presença divina que a gente encontra socorro. E o que a gente faz, então? Quando a gente vê o trono da graça de Deus, a gente corre. Nos momentos difíceis, por exemplo, talvez você esteja passando por um momento de perda, você perdeu alguém, ou você perdeu o emprego, ou você perdeu a pessoa que você ama, corra para o trono da graça de Deus. Que Deus está aqui realmente para nos guiar. Essa graça que não é poeira, que não é vento, que não é vapor, que é coisa sólida. E o Senhor que está sentado no trono do meu coração para sempre, pelos séculos dos séculos, como a gente sempre canta em muitas músicas barrocas. No final sempre tem pelos séculos dos séculos. Super importante de terminar bem. Isso é importante. A gente começa bem com a graça vai nos guiar para que possamos chegar até o fim. E na Epístola de Paulo aos Colossenses está escrito que em Cristo nós temos todos os tesouros. A plenitude de Deus mora em Cristo, vive em Cristo. E onde está Cristo? Está no meu coração. Então, eu estou na presença de Deus, posso correr com certeza para o trono da graça, porque a graça de Deus não é vapor.